Paz e luz, Deus os abençoe. Seminário Teológico Luz Online, levando a instrução da palavra de Deus para você. Deus te abençoe, te ilumine, te dê muita inteligência, muita sabedoria, desenvolva. A Bíblia diz: crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então cresça, meu irmão, cresça. Nós queremos que você cresça. Nós queremos que você aprenda. A nossa principal função aqui é ensinar você. E a nossa maior recompensa é que você aprenda. Amém? Vamos lá. Aula Introdução ao Velho Testamento. Essa aula é importante. Já preparou sua caneta? Já preparou o seu caderno? Vamos lá. Qualquer dúvida, você já sabe. Pode repetir o vídeo, né? A importância do Velho Testamento na fé cristã é muito grande. Vá anotando os tópicos. Por quê? Porque o Velho Testamento é a base para o cristianismo, para o judaísmo e para o cristianismo. Como o judaísmo é o tronco e o cristianismo é o enxerto nesse tronco, o Velho Testamento é a base da nossa fé também. O cristianismo não pode anular o Velho Testamento. Ele tem que estudar o Velho Testamento para dele tirar alguns exemplos, né, e algo que venha firmar mais ainda o Novo Testamento. O Velho Testamento é a base do Novo. É a base. A casa não está em cima da base, então a base do Novo Testamento é o Velho. Jesus Cristo usou o Velho Testamento quando citou as Escrituras, citou os profetas, como está escrito: aos teus anjos dará ordem para que não tropecem algumas pedras. Satanás usou isso aí. Aí Jesus disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem. Ou seja, foi a base para Jesus Cristo se livrar das tentações do demônio, né? O Velho Testamento é a sombra do que iria vir, o Novo. O Velho Testamento é a sombra do Novo. O Velho Testamento nos revela histórias e fatos geográficos importantes, né? Você pode dar uma olhadinha na aula sobre bibliologia. A aula sobre bibliologia é uma aula muito parecida com a introdução ao Velho Testamento, né? A divisão do Velho Testamento tem o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, escrito por Moisés cerca de 2000 anos antes de Cristo. Interessante isso aí, né? O livro dos profetas aí tem profetas maiores e profetas menores. Primeira divisão, Pentateuco. Depois, profetas. Aí o livro dos profetas é profetas menores e menores a divisão. Livros poéticos como Cantares de Salomão, né, Salmos, Provérbios e o livro de Jó. Livros históricos, livros da lei, né? O livro mais antigo do Velho Testamento é o livro de Jó. Tá notando? O livro mais antigo do Velho Testamento é o livro de Jó. É o livro de Jó. Nesta parte, vamos analisar um dos livros mais lidos do Velho Testamento, o livro de Gênesis, o Bereshit, livro dos princípios, ou livro do início, Bereshit. O livro Bereshit é o livro mais utilizado em todos os tempos, e hoje ele está extremamente em evidência. As teorias correm tudo para o Velho Testamento. O livro Bereshit, ele contém informações de milhares, né, de anos. Nós não sabemos. O primeiro versículo do livro de Gênesis, ninguém sabe quantos anos tem. Então ele contém informações, né, de milhares de anos do início, do princípio de toda a raça humana. O livro foi escrito por Moisés, o grande legislador hebreu. Então o livro de Gênesis, Êxodo, o Pentateuco, enfim, foi escrito por Moisés. Ele escreveu por inspiração divina, mas alguns estudiosos admitem que ele tenha utilizado de fonte externa livros antigos guardados pelos próprios hebreus. Então, é de concordância que Moisés tenha utilizado informações extra são aqueles livros que os próprios hebreus escondiam
né, e guardavam as 7 chaves. Ele talvez tenha utilizado esses livros. Divisões principais, né? O livro de Gênesis contém várias histórias interessantes ligadas ao início da nossa fé e às gerações que antecederam a linhagem hebreia. Analisando a história da criação. Então vamos analisar a história da criação. Antigamente fez Deus os céus e a terra. Gênesis 1:1. Né? A terra era sem forma e vazia e havia trevas sobre a face do abismo. Então havia trevas sobre a face do abismo e essas trevas dão a ideia de presença demoníaca. Exato. Analisando o capítulo 1 inteiro, a gente vê que talvez houve um grande período entre o versículo 1 de Gênesis e o versículo 2 de Gênesis. Antigamente, lá atrás, muito distante, fez Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E disse Deus, haja luz. Né? O livro de Gênesis cita fatos importantíssimos. E nessa introdução ao Velho Testamento, vamos observar esses fatos importantes. Primeiro, a criação do homem. A criação da terra ou a organização da terra. Porque a Bíblia entra, antigamente fez Deus os céus e a terra. Não entra em detalhes. Aí diz, e a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre o abismo. E começa a contar as transformações que Deus vai implantando depois que ele diz, haja luz. Aí houve separação entre as águas, houve isso, aparece a porção seca. Então, o livro relata a criação na terra, a criação do homem, a intervenção de Lúcifer para derrubar este homem, que nós não sabemos quanto tempo passou o homem sem o pecado. Né? Sem o pecado. O homem pode ter vivido muitos anos, ele não morria. Né? Não sabemos quanto tempo Adão passou sozinho, não sabemos quanto tempo Adão passou com Eva. Não, são deduções. Alguns acham que é um atrás do outro. Deus fez Adão, depois fez Eva, e depois Adão caiu. Parece um espaço de 5 minutos. Mas não é assim. Não é assim. Isso pode ter durado muitos e muitos anos. O livro relata o mundo antigo que foi destruído por Deus através do dilúvio, que era um mundo violento, de homens violentos, de misturas de raças que geraram homens terrivelmente violentos. Né? E Deus resolveu acabar, até para poupar as novas gerações, com este mundo antigo. Então veio o dilúvio. O dilúvio é algo que inegável. Os darwinistas tentaram muito mudar essa ideia, tentaram negar, mas depois foi impossível negar isso aí, porque começaram a achar fósseis de peixes do alto mar, em montanhas que estão a quilômetros e quilômetros do mar, e são muito altas. E como é que esses peixes foram fossilizados? Como é que eles chegaram lá? Mesmo se o cara trouxesse montado no jumento esse peixe ia apodrecer, e lá foi fossilizado, mostrou que o mar passou por lá. Então eles começaram a criar uma teoria que foi um meteoro que caiu na Terra, e que bateu e o mar foi para cima da Terra, tal. E são teorias, mas a Bíblia mostra que houve um dilúvio, e a ciência hoje comprova e admite a existência desse dilúvio. Os filhos de Noé se reuniram, isso foi um fato importante que o livro Bereshit, o livro de Gênesis, relata que os filhos de Noé, depois do dilúvio, não queriam se separar e ficaram tudo por ali. Então Deus viu que o que eles poderiam fazer, iriam fazer, o que eles queriam fazer, iriam fazer, e isso era muito perigoso para a humanidade. Deus queria que os homens ficassem burros. Às vezes, a falta de sabedoria protege o homem. Se o homem tivesse desenvolvido antes, eu acho que esse planeta já não existiria mais. Foi isso que Deus fez. Ele retardou o homem para que o homem vivesse mais e que as novas gerações tivessem o direito de nascer, de viver, de existir, de ser. Então Deus fez isso como sumo juiz do universo, tentando manter o direito da posteridade de existir. Porque ali, os homens ali, na Torre de Babel, eles iriam evoluir muito rápido, então logo teríamos tecnologia, bomba atômica, como hoje nós temos. E aqueles homens antigos eram os brucutus.
homens que viviam da espada, violentíssimos. Então, com certeza, seríamos destruídos por nós mesmos, antes mesmo de chegarmos aonde estamos hoje. Veja que toda a ciência que temos hoje tem menos de 200 anos. Houve uma união dos povos, uma união de conhecimento, então houve essa explosão de conhecimento que hoje nós estamos vendo aí.